Oi, pessoal, tudo bem? Quando eu subi a primeira aula no YouTube, eu percebi que talvez algumas coisas não tenham ficado tão claras, então eu resolvi gravar esse vídeo para poder esclarecer alguns pontos que eu acho que merecem destaque. Eu pretendo fazer isso em todos os vídeos, porque eu acho melhor do que ficar regravando cada vídeo e depois sempre eu vou acabar achando alguma coisa que não ficou do jeito que eu queria e sempre ficar refazendo os vídeos e acaba que nunca vou acabar postando. Então, eu vou voltar aqui na parte que eu falo de relações univariadas para mostrar alguns pontos que eu costumo ver nos artigos e às vezes quem trabalha comigo acaba tendo essa dúvida. Bom, então, voltando aqui na investigação uma por vez, que seria uma investigação univariada, eu falei para vocês que nós poderíamos ter dois grupos, né? Um grupo, por exemplo, com diabetes e um grupo, por exemplo, controle que não tem a doença. E a gente podia medir a concentração de bisfenol nos dois grupos, e eu dizer para vocês, sim, que a concentração de bisfenol foi maior no grupo com diabetes do que no grupo controle. E dizer para vocês, então, que concentração de bisfenol ou exposição de bisfenol está associada ao desenvolvimento de diabetes. E embora isso esteja corretamente certo do ponto de vista estatístico, a gente devia se atentar para algumas coisas antes de cravar essas afirmações. Então, em primeiro lugar, uma das coisas mais importantes é que quando a gente vai calcular o valor de P, ele vem a partir de uma estatística chamada de estatística Z, e vocês podem perceber aí nessa setinha que ela depende do N amostral, ou seja, ela é inversamente proporcional ao tamanho da amostra. Ou seja, se eu tiver uma amostra muito grande, eu tenho uma maior probabilidade de encontrar um valor de P menor do que 0,05. Então, vocês podem observar aqui nesse gráfico à esquerda que quanto mais eu aumento o meu N, eu tenho uma maior probabilidade de encontrar um valor de P. Então, essa é a primeira coisa. A gente deve levar em consideração que o valor de P nada mais é do que uma medida estatística. Ele não diz se essa diferença entre os grupos foi grande ou foi pequena, mas sim se houve uma correlação, se houve uma associação, e que é muito dependente do tamanho da amostra. Isso ocorre também quando diz para vocês nas correlações, né? Quando a gente tem é, variáveis quant-quant, no caso concentração de bisfenol aqui, e índice glicêmico, né? São duas variáveis quantitativas, a gente vai fazer um teste de correlação e a mesma coisa acontece, né? A gente tem o modo como a gente vai calcular esse valor de P, ele também depende de N. É um pouco diferente a fórmula, mas ele também depende de N. Então, quando a gente tem aqui esse gráfico, vocês podem perceber que à medida que a gente aumenta o valor da amostra, ele dá um P significativo com menor valor de coeficiente. Então, se eu tiver uma amostra com 100, e para a mesma diferença, né, para a mesma amostra, então se eu tiver 100, eu tenho um P significativo quando esse meu coeficiente é de 0,3. E se eu tiver 20 pessoas, por exemplo, na minha amostra, eu vou ter um P significativo só ali próximo de 0,7. Então, o que acontece nos estudos que eu vejo bastante? A galera faz uma matriz de correlação, igual essa que eu coloquei para vocês, e nesses valores menorzinhos, assim, ó, por exemplo, mercúrio e mercúrio aqui, né? Isso aqui é só ilustrativo, chumbo e mercúrio, a gente tem um valor de 0,04. E aí eles colocam um xizinho falando que não foi estatisticamente significativo. E por causa disso, eles não estão correlacionados, e aqueles que não têm um xizinho, eles estão estatisticamente correlacionados e apenas discutem isso. E não discutem a magnitude ou o tamanho do efeito, que é o mais importante. Se você tem valores, por exemplo, de 0,9, 0,8 ou 1, quanto mais próximo de 1, você vai ter elementos altamente correlacionados. Então, eu até não recomendo que seja utilizado esses valores de P, assim, porque eles não dizem muita coisa, eles dependem muito do N amostral. E o que a gente deve realmente discutir é a significância clínica daquele achado. Se a diferença entre dois grupos foi muito grande ou se ela foi muito pequena. Isso sim que é importante.
Então, isso se estende também para a relação multivariada. Nas regressões multivariadas, esse valor de P também ele vai estar associado ao N amostral. Então, por exemplo, eu vou dar um panorama do que aconteceu numa pesquisa nossa. A gente avaliou 1.000 ribeirinhos amazônicos e, teoricamente, essa é uma amostra considerada grande do ponto de vista estatístico. E a gente achou uma relação significativa entre arsênio e a concentração de TSH. Mas esse valor de coeficiente, né, ele foi de 0,05. Ou seja, se a gente aumentasse em 1.000 essa concentração de arsênio em 100 vezes, a gente teria uma mudança de TSH de 0,05. Então, esse coeficiente não foi relevante para nós do ponto de vista clínico, embora ele tenha sido associado estatisticamente. Então, em muitos trabalhos, a gente vê só assim, ó, encontramos uma relação significativa entre mercúrio e doença renal, por exemplo, ou entre mercúrio e dificuldade de aprendizado. E eles não falam muito bem da magnitude desse efeito. Então, o mais importante é a gente relatar qual é a magnitude do efeito, qual é a força do efeito, porque ele depende muito do tamanho da amostra. Então, se a gente tiver uma amostra muito grande, a chance da gente ter valores de P significativos são, não estatisticamente significativos, são maiores. Tá joia? Isso é muito importante e eu vejo acontecer com muita frequência nos estudos. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar sobre essa emenda na parte teórica e eu vejo vocês no tópico 2. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima.